Olá, está começando o programa Inovação e hoje nós vamos falar de um assunto que pode mudar o cenário da inovação no Brasil. Atualmente o Brasil ocupa a posição número 70 no ranking mundial de inovação. Os motivos para uma posição considerada tão baixo são basicamente dois: poucos recursos e muita burocracia. Agora o país dispõe de uma nova lei que pretende reduzir em muito a burocracia e agilizar as mudanças para a expansão da inovação e o crescimento da economia. Como isso vai ser feito, o que muda na prática, é um assunto que começaremos a discutir no programa de hoje. Inovação está começando agora. Inovação é algo que todo mundo defende, mas infelizmente pouca gente pratica. E um dos motivos do país ocupar a posição número 70 no ranking mundial da inovação se deve às dificuldades burocráticas. Ao contrário do que muita gente pensa, o problema não é só a falta de dinheiro, mas também a burocracia excessiva. Agora, o país dispõe de um novo marco legal para a inovação. Mudanças até na Constituição foram feitas. Para entender melhor essas mudanças, convidamos o nosso consultor, especialista em leis sobre inovação, o advogado Adalberto Pinheiro. Também com a gente, o Wagner Fafá, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Adalberto está ficando nosso sócio aqui agora, né? Diretor executivo. Bem, esse novo marco legal, aprovado por unanimidade no Senado e na Câmara, só nisso já é uma grande conquista, né? Nessa atual turbulência política, se conseguir a unanimidade de deputados e senadores. Enfim, aprovado nas duas casas, o novo marco legal é fruto de uma discussão que envolveu as instituições relacionadas à economia e inovação no país inteiro, né? Ciência, tecnologia, foram 60 entidades ouvidas, depois saiu uma aliança assinada por 20 grandes instituições que encaminharam para a presidente Dilma o projeto final. Enfim, parece que dessa vez essa lei da ciência, tecnologia e inovação, esse novo marco legal, ele contempla o mundo da inovação. Não é isso, doutor Alberto? Podemos dizer que realmente houve um grande avanço dentro desse contexto, né? Essa nova redação do projeto de lei 77/2005, né, que foi aprovado na Câmara e no Senado por unanimidade, ele já é fruto de uma evolução, de uma discussão que vem desde o PL 27 de 2011. Então, houve a oportunidade das maiores instituições relacionadas à ciência, tecnologia e inovação participarem, foram ouvidas as entidades de ciência, tecnologia e inovação, as entidades representativas, as confederações. Então, nesse sentido, é uma grande evolução, ou seja, nasce agora, ou é aprimorado um conjunto de mecanismos e processos que vêm, de fato, a contribuir com a evolução desse cenário, principalmente quando a gente fala de inovação em parcerias público e privadas. Então, agora, é um grande salto. Isso resulta em quê? A gente está falando em menos burocracia, mas resulta em quê? Como é que vai funcionar isso? Uma série de iniciativas foram criadas. Por exemplo, estabeleceu-se processos de dispensa de licitação para que as instituições científicas e tecnológicas contratem bens e serviços de pequenas e médias empresas inovadoras, a possibilidade dessas instituições científicas e tecnológicas utilizarem um regime diferenciado de contratação com a administração pública também facilita, dentro desse contexto, a mobilidade de pesquisadores entre instituições científicas e tecnológicas de uma instituição para outra, inclusive entre instituições públicas para empresas, uso de laboratório da universidade pela empresa, uso de funcionário público pela empresa, isso tudo... Justamente, inclusive uma grande evolução que até mesmo, por exemplo, os pesquisadores, os professores com regime de dedicação exclusiva, hoje podem exercer atividades remuneradas dentro vão poder passar a exercer, que eram proibidos, né? Justamente. Isso é importante, isso é bom, ajuda, porque são grandes mentes, né? Pesquisadores de ponta, né? Via de regra, os pesquisadores com dedicação exclusiva, por exemplo, são aqueles pesquisadores que mais produzem, que mais estão envolvidos em projetos que podem gerar novas invenções dentro desse contexto. Então, por isso é importante a participação e essa mobilidade. Eu analiso essa questão da lei, está aí direitinho, mas o pessoal tem que saber usar a lei.
O nosso empresariado, a maioria é microempresário, eles não usam a lei. Então, evitar que no final caia nas mãos dos mesmos. Quer dizer, de certa maneira, o que você está dizendo é tipo assim, a necessidade de se comunicar bem essa lei, né? Se comunicar bem essa lei, tem que saber usar essa lei. Hoje, se você for numa incubadora aqui em Vitória, então a empresa que está com grande produção já não é microempresa, está incubada. Por quê? O microempresário, ele não sabe usar essa lei. Ele não sabe usar os benefícios que a lei da inovação traz para ele. Então, ele está na incubadora, esse exemplo que você está falando, de certa maneira tem medo de entrar no mercado sem a proteção da incubadora. Esse medo é dos dois lados. É porque, veja, nós não podemos falar que só agora existe o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Já existia a lei de inovação. E por que a necessidade de se aprimorar esse marco? Justamente porque muito desses mecanismos de apoio à micro e pequena empresa, de fluxo de pessoal entre a administração pública e as empresas eram muito indefinidos, criaram um cenário de indefinição jurídica muito grande. Então vem esse novo marco legal justamente para poder aclarar esses essa indefinição é que gerava esse medo que o Fafá está falando. Justamente. Né? De ambas as partes, do empresário que procurava, por exemplo, se utilizar de um subsídio fiscal num projeto de inovação, e não podia, ou não se sabia se podia. Qual era a interpretação, por exemplo, da Receita Federal do que é considerado ou não como inovação. Portanto, se ele pode utilizar esse incentivo fiscal ou não. Por parte do gestor público que está na frente lá de uma instituição científica e tecnológica. Ele não sabe o que pode ou não pode ser objeto de dispensa, se uma parceria público-privada necessita ou não necessita de obedecer a projetos, por exemplo, a regimes gerais de contratação com a administração pública. Foi nesse aspecto que a Constituição teve que ser alterada também? Também, porque a Constituição, veja, ela sequer mencionava tecnologia e inovação. Então vem todo um marco legal que vai trabalhar de uma forma profunda diversas leis, mas a Constituição sequer mencionava tecnologia e inovação. Então esse foi também uma das necessidades que se viu durante a tramitação do antigo PL 2177, durante esse processo, ou seja, nós estamos falando de regulamentação da inovação, vamos mexer na estrutura de várias leis importantes, inclusive estruturas constitucionais, mas a nossa Constituição sequer cita tecnologia e inovação como atividade do Estado. Então, isso foi feito através da Emenda Constitucional 85 de 2005. Dentro dessa questão aí, poxa, eu vejo as instituições que assinaram são de piso. São as mais representativas. São as mais representativas. Agora, nós que somos do setor produtivo, se nós não soubermos usar, vai ser mais uma lei. Mas eu acho que as próprias instituições agora ficam encarregadas de compartilhar, de traduzir isso, né, até para o pequeno empresariado, para os criativos, para os inventores, para os inovadores, né? Eu acho que esse compartilhamento, esse desdobramento do que traz a legislação agora vai acontecer, acho que naturalmente. Infelizmente, é cultural. Se você não for lá e não pegar na mão para o seu cara até você, ele não vem. Não tenho tempo para isso, estou aqui cuidando das minhas contas. Então, a gente vai ter que criar uma forma de chamar, vem cá, tem isso, tem incentivo fiscal, tem renúncia fiscal. Aí mostrar para o microempresário, o empreendedor individual, que ele tem aquela possibilidade. Senão vai ser mais uma lei que está funcionando muito bem. A questão da comunicação. Comunicação, na hora da comunicação e inovação. Bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta seguimos com essa entrevista sobre o novo marco legal da inovação no Brasil. Como a gente disse, até a Constituição foi alterada. E ainda hoje o quadro campeão de audiência, o Momento do Inventor. Inovação, volta já. O programa Inovação já está de volta, falando hoje da grande mudança na legislação sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Mas antes de seguir com a entrevista com o nosso especialista em legislação sobre inovação, veja aqui como você também pode participar desse programa. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23.
Voltamos então a falar sobre a nova lei para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Câmara e o Senado alteraram 9 leis e até a Constituição. Agora, as legislações estaduais também terão de se adaptar, tudo com o objetivo de expandir a economia brasileira a partir da agilidade nos processos relacionados à ciência, tecnologia e à inovação no país. Aqui com a gente, o advogado Adalberto Pinheiro e o presidente do IBI, Wagner Fafá. Doutor Adalberto, legislações estaduais têm obrigatoriamente que ser atualizadas e modificadas a partir desse novo marco legal, não é isso? É extremamente aconselhável que se faça isso. O que acontece? Quando entrou em vigor a própria Lei de Inovação 10.973 de 2004, vários estados alteraram as suas legislações estaduais para poderem contemplar os novos dispositivos dessa legislação. Então, com a criação desses novos mecanismos de incentivo, é recomendável que os estados também, e é bem provável que isso aconteça, que os estados também venham a alterar as suas legislações estaduais. E isso, existe um prazo legal para isso? Não? Fica a critério Não existe um prazo legal, né? Cada ente da federação se manifesta nesse sentido. Mas é interesse de todos, né? Mas isso aí não vai ser um motivo para se brecar alguma coisa, para se andar lentamente dentro do novo entendimento da legislação nacional, não, né? Não. É porque essa legislação, por ser federal, ela cria um conjunto de mecanismos que podem também ser replicados no âmbito dos estados. Por exemplo, no estado de São Paulo, em que a forte da pesquisa concentra-se nas entidades estaduais, como a USP, Unicamp. Então, veja que essa necessidade surge de uma forma muito grande, premente, para que se possa reproduzir no âmbito estadual, das instituições do Estado, também todos os benefícios e mecanismos e processos criados no âmbito da legislação federal. Por exemplo, questões de renúncia fiscal? Questões de renúncia fiscal, questão de participação, por exemplo, das fundações de amparo às pesquisas estaduais, no desenvolvimento de novos projetos, na prestação de serviços. Então, existe um conjunto de elementos, tanto com renúncia fiscal, parcerias público-privadas, utilizações, por exemplo, como você citou, utilização de recursos materiais, humanos e financeiros do Estado, né, com as demais instituições. Então, tudo isso que se trata no âmbito federal pode também ser replicado no âmbito dos Estados, como já foi feito em várias unidades da Federação em relação à lei anterior e como provavelmente será feito agora com a entrada em vigor dessa nova legislação. Bem, eu dei uma olhada nessa nova legislação, o Fafá olhou também. Então, basicamente, o que a gente percebe é uma aproximação de fato amparada pela lei entre empresas e a academia, que até então era muito discurso e pouca ação. Agora são criados mecanismos que permitem, de fato, essa apropriação, esse trabalho conjunto, né, na utilização de recursos de ambas as partes e uma desburocratização, uma agilização nos processos que dependam de por exemplo, importação. Um dos pontos bem importantes, que é você dá um tratamento, você desonerar e dar um tratamento simplificado e desburocratizado à questão da importação de insumos para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Justamente, né? Imagina você, um pesquisador da área de biotecnologia, que precisa importar um insumo essencial no desenvolvimento da sua pesquisa, às vezes ele tem que esperar um ano, ou para na alfândega e lá ou entra naquela fila na alfândega imensa, né? Então agora passa a ter uma prioridade para que essa importação relacionada ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, ou uma nova pesquisa, passe na frente, vamos dizer assim. Justamente. Você faz uma colocação, essa posição 70 do Brasil aí. O Brasil é muito rico em pesquisa científica, publicação de paper, publicação em revista especializada. De repente, com a lei que está chegando, essa publicação especializada vai gerar um produto inovador. Porque o nosso pesquisador não gosta de estar linkado com a produção. Parece engraçado isso. Eu acho que não é só não gostar, eu acho que existiam essas amarras e essas dificuldades, até para o uso dos recursos. Justamente. Né? Que agora terá essa facilidade. Inclusive, Fafá, estou vendo aqui também na legislação também, há um capítulo aqui que trata de um apoio à abrangência dos inventores independentes que devem ser integrados ao processo de inovação, né? E um estímulo também às incubadoras. Inventores independentes é a sua prática, né? Eu acredito o seguinte, o inventor independente, a partir do momento que ele pretende explorar o seu conhecimento, ele tem que ter uma personalidade jurídica. Ele é encarado por outro ângulo. As próprias instituições de fomento, SEBRAE, Federação das Indústrias, confederações, eles preferem apoiar o CNPJ, porque o CNPJ gera um compromisso. Mas, doutor Adalberto,
o que o Fafá está falando, quando essa nova legislação trata disso, dessa abrangência, esse apoio ao inventor independente, de que maneira isso pode ser traduzido na prática? Na verdade, cria-se um conjunto de mecanismos como chama-se, até fala-se de adoção do inventor independente. Ou seja, aquele inventor que desenvolveu uma nova tecnologia, depositou um pedido de patente, mas não sabe como transformar, por exemplo, isso numa empresa ou num negócio efetivo no mercado, as próprias instituições científicas e tecnológicas, elas podem assumir esses custos, por exemplo, com a proteção do pedido, dar todo um apoio ao processo de incubação, auxiliar no processo de transferência Porque de agora, legalmente, ela pode arcar com esse custo, por exemplo. Antes ela não podia, ela não tinha essa segurança. Isso já é uma iniciativa que existe na lei de inovação de 2004, né? Mas... Então, o que vai dar mais segurança a ela? Que vem especificar mais os detalhes de até quando a instituição científica e tecnológica pode apoiar o inventor independente. Antes falava-se que poderá adotar a invenção, mas como assim? Vai adotar como? Então, hoje, essa legislação vem trazer e especificar questões nesse sentido. Acaba dando-se uma segurança institucional, uma segurança jurídica importante. Né? Já para complementar, uma análise de contas via Tribunal de Contas, da conta pública. Hoje, a UFS tem o INIT, que é um setor de patente. O IFES tem um setor de patente. Eu tenho verificado que em todo o Brasil, as instituições, a própria universidade, ela tem que criar setores específicos para apoiar a patente. É aquele pesquisador, eu estou prestando uma espécie de consultoria à UFES, porque eles têm de trabalho, eu acho que o Pinheiro já teve lá também, que esse pessoal tem de trabalho que necessita estar divulgando e acaba com essa amarração. Enfim, acho que as notícias são boas, né? São ótimas. São ótimas. Essas notícias são boas. É evidente que esse é um assunto que envolve muitos outros setores, especialmente a academia e as empresas, né? Hoje a gente pôde entender um pouco mais aqui sobre as mudanças na lei especificamente, e nas próximas edições do programa Inovação nós vamos ouvir também setores diretamente envolvidos nesse novo marco legal da inovação no Brasil. Já confirmamos, inclusive, uma entrevista com o presidente da FINDES, Marcos Guerra, na semana que vem. Bem, no próximo bloco a gente continua aqui com os nossos entrevistados e vamos ver as curiosidades do mundo da inovação no quadro Momento do Inventor. Programa Inovação, volta já. Inovação está de volta agora falando do quadro Momento do Inventor, com as curiosidades que rodam o mundo pela internet. E o primeiro vídeo de hoje é sobre um portão diferente, um portão desses de garagem, que pode facilitar a vida de quem tem pouco espaço no seu estacionamento particular. Geralmente os portões são sanfonados para cima, né? Para cima ou todo para o lado, né? Assim. Isso aí é baseado naquela experiência de você envidraçar a varanda. Você vai girando e vai colocando. Eu pesquisei isso aí. Modelo novo de... modelo de novo. Então você simplesmente desloca, dentro daquele princípio. Então, um sistema de roldanas e você simplesmente não ocupa espaço. Quando o portão abre, praticamente não ocupa espaço nenhum, fica o vão todo aberto, né? E dependendo, pode criar um aparelho diferente ali para a pessoa, uma oficina mecânica, pode ter um painel de ferramentas ali. Interessante, né? Interessante, é uma maneira nova e realmente é a ideia daquele envidraçamento de varanda. De varanda. E agora uma ideia criativa para quem gostaria de andar sobre o mar, é a passarela de praia. A gente pensa que já inventaram tudo, aparece alguém que vai andar sobre a praia. Olha lá. É um instrumento de lazer. Tem aquela escadinha de piscina, ó. Escada de piscina, ó. Aí, Fafá, isso aí é uma coisa muito interessante para o verão, hein? Curva da Jurema ia ser um sucesso. Ia ser um sucesso, né? Bota a passarela com basinha lá na ponta. Interessante, o cara anda, sai da areia, vai lá em alto mar praticamente, depois da arrebentação ali. Tem aquela coisa do equilíbrio também, da brincadeira, né? Você coloca um bar molhado lá na ponta, o cara vai até o bar. Aí, o negócio o problema é se ele vai conseguir voltar depois. Né? Bem, e fechando a série de hoje, um skate que usa a tecnologia do Segway, aquele veículo que anda muito dentro dos shoppings e surpreende na performance. Veja lá. Eu estava no shopping ontem vendo aquele pessoal, falei, puxa vida, eu vou comprar um desses para ir trabalhar. Aquele Segway só existe em shopping atualmente. Na época foi criado como um veículo revolucionário. Era coisa.
E impressionante, né? Eles fizeram suspense na época. Mas enfim, esse tá skate aí ele usa aquela tecnologia. Bota um jogo de luz. É uma evolução do Segway, popularizou. Agora, mas vamos dizer assim, para o cidadão comum, o Segway ainda é mais funcional do que esse skate. Esse skate ainda exige uma habilidade, um equilíbrio, né? O Segway ainda tem um guidon, né? Essa juventude a gente pode esperar tudo desse. Daqui a pouquinho estão brincando. Por que o Segway não pegou, Fafá, nas ruas? Eu acho que é na questão de legislação, educação e, acima de tudo, tem que pegar. Às vezes, se não pegar, se a população não comprar, é um produto relativamente caro. Pois é. Hoje está custando R$300, isso é incrível. Pois é. Mas era uma coisa interessante nesses dias em que a questão da mobilidade é tão importante, né? É um veículo que talvez merecesse até um relançamento, né? Quem sabe, né? Um relançamento com outro nome, com um outro marketing, um outro posicionamento do veículo, né? Eu vi que antes de ser lançado, que era uma expectativa muito grande. Foi imensa. Falaram que ali revolucionaria, tiraria os automóveis das ruas. Né? E não foi. Acabou ficando só restrito ao shopping. Aí tem que ver o poder dos lobbies, né? Bem, então, dentro dos 3 vídeos que a gente colocou aí, o doutor Adalberto Pinheiro escolhe qual, gostou de qual? Eu particularmente gostei da passarela. Passarela. Sobre a praia. Envolve diversão e tal. Eu achei bastante interessante a ideia. Bem, dentro de uma visão empresarial e de microindústria, a primeira. Quem quiser montar uma pequena oficina na garagem, tem um espaço liberado. Agora, na curiosidade, eu também fiquei com a passarela, que também pode render um bom negócio aí. Mas é claro, o portão é um troço de alcance muito maior, né? E o skate, eu acho que fica naquela linha de ideias criativas, tal, na busca de uma solução, de múltiplas soluções para a questão da mobilidade. Pode ser que um dia aconteça. Pode ser que um dia aconteça, é isso mesmo. Bem, no programa de hoje falamos sobre o novo marco legal da inovação, uma nova lei para a ciência, tecnologia e inovação que mexe até na Constituição para conseguir vencer a burocracia, aproximar as empresas e as instituições de ensino e fazer a economia crescer no Brasil. Eu agradeço ao doutor Adalberto Pinheiro, nosso advogado especializado no assunto. Obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos. Agradeço. Obrigado, Fafá, também. Nós estamos começando 2016 com ótimas notícias. Isso. É uma grande notícia, né? Enfatizando isso, é uma esse grande notícia. Esse ano a gente chega ao programa 100, que esperamos com melhores notícias ainda, e que nós saibamos utilizar essa lei que está chegando como um presente. E com certeza isso vai gerar assim, muita necessidade ainda de novas explicações para além da lei, da aplicação da lei, né? A aplicação da lei. O doutor Adalberto com certeza será chamado aqui outras vezes para nos ajudar a entender todos esses mecanismos aí que essa nova lei, que em princípio parece ser muito boa, porque uniu o mundo da inovação no Brasil em torno dela, né? Justamente. Bem, e agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Deixo aqui o meu convite de todas as semanas. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição.